Amém. Pode sentar, querido. Vai tomar o seu lugar, se assentar com calma. Deus é bom, amém, meus irmãos? Deus é muito bom, amém? Domingo vivemos uma noite maravilhosa. Quem esteve no domingo aqui, provou daquilo que Deus faz. E quem esteve ontem aqui também, nas organizações, nas mães que oram, provaram do que Deus é poderoso e Ele faz. Irmãos, se tem um Deus que está fazendo coisa aqui, é o nosso Senhor. Ele está agindo de maneira poderosa. Quem foi na noite do carinho, na segunda-feira, também viu que Deus é um Deus que faz. Irmãos, Deus está agindo, e agindo o Senhor, quem impedirá? Parque Sueli está sendo um farol de Deus nesse lugar, onde vidas estão sendo transformadas para a glória de Deus. E eu me alegro muito de poder saber de que nós estamos sendo instrumento na mão do Senhor e vendo Deus sendo exaltado através das nossas vidas. Quero lembrar você de que no próximo domingo, agora pela manhã, nós teremos a ceia do Senhor. Então, domingo agora, faremos a ceia, tá bom? E à noite teremos um missionário conosco aqui presente, onde iremos partilhar aí do que Deus está fazendo no campo missionário. Eu quero despertar você a estar conosco manhã e noite celebrando ao Senhor. E na próxima segunda-feira a gente começa a semana de oração. Então, segunda semana desse mês agora, semana de oração, estaremos iniciando. E eu quero despertar você a buscar o Senhor em oração, porque quem busca, acha. E eu quero te convidar a buscar a pessoa certa. Às vezes a gente está buscando o que não deve, aí acha o que não deve. Mas quando a gente busca o Senhor, a gente acha o Senhor e vê o Senhor fazendo maravilhas. É isso que a gente vai fazer na semana de oração. Bom, queridos, nós estamos estudando o livro de Josué. E assim, eu acho que a gente vai chegar no final do ano estudando o livro de Josué. De tantos capítulos que ainda tem para a gente chegar lá. Mas eu tenho caminhado lento com os irmãos, porque eu acredito que não há necessidade de correr para a gente ter a compreensão do que Deus quer que nós compreendamos aí nesse livro. E hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo do livro de Josué, e nem vamos encerrar ele hoje, porque na próxima semana a gente precisa trazer ele à tona mais uma vez, para poder dar continuidade e encerrar. Então hoje a gente vai falar do capítulo de número 8, Josué capítulo 8. E eu quero começar com uma pergunta para você. Lembra que semana passada nós falamos sobre o pecado de Acã, a maneira como ele pecou e as consequências que aquilo trouxe para o povo. E aí falamos também de que o povo se arrependeu, Josué rasgou a roupa, clamou, chorou, Deus mostrou a situação do pecado e o povo então se arrependeu daquela realidade. A minha pergunta para você nesse momento é: o que vem depois do arrependimento? Quantos já se arrependeram aqui? Ô querido, se você nunca se arrependeu, está na hora, hein? Se você nunca se arrependeu, hoje é dia de você se arrepender. O que vem depois do arrependimento? Vem o quê, irmãos? O quê? Perdão, mais o quê? Conserto, mudança. Muitas coisas vêm depois do arrependimento, né? Agora, eu tenho uma pergunta para você, olha lá. Você já se perguntou, após confessar o seu pecado, será que Deus ainda está zangado comigo? Será que Ele vai me abençoar outra vez? Será que mereço ser aceito por Deus depois do que fiz? Você já sentiu a culpa do pecado? Mesmo depois de se arrepender, ficou esse sentimento assim: será que Deus realmente vai me perdoar? Vai? Que bom. Mas os irmãos, alguém já sentiu esse sentimento, irmão, de culpa por causa do pecado e o que cometeu, o que fez, e ficou na dúvida assim: será que Deus realmente perdoa? Será que Ele me perdoou? Porque o texto de hoje vai falar para a gente sobre isso, sobre a importância da gente entender quem é que está perdoando. E a maior luta que existe não é Deus nos perdoar, mas é nós aprendermos a aceitar o perdão de Deus. E compreendermos isso é muito difícil, porque dependendo do que você ou alguém comete, você fica até naquela dúvida assim: será que essa pessoa realmente foi perdoada, se converteu? Será que ela não vai voltar a cometer aquilo que ela cometia? Antes ele era um sanguinário, matava pessoas, arrancava a cabeça, pendurava no poste,
e agora ele aceitou Jesus, se arrependeu, virou crente. Aí, de repente, algumas pessoas olham e falam assim, será que se arrependeu mesmo? E julga aquele que se arrependeu por conta do que ele cometeu no passado. Mas se Deus perdoou, está o que, irmãos? Perdoado. Quando Deus perdoa, não pode restar dúvida no nosso coração de que nós fomos perdoados. Porque se fosse assim, a gente iria carregar uma mochila todo dia da culpa. Porque todo dia a gente comete algo que a gente sabe assim, puxa, Deus não está se agradando desse negócio. Aí vai lá e se arrepende. A maneira como a gente fala, como a gente pensa, como a gente age, como a gente às vezes olha para alguém. Né? Eu já orei por isso. Às vezes a gente não peca no falar, mas peca no pensar. Quantas vezes dentro da igreja você está aqui, está pensando, se eu pudesse, eu esganava o pastor Pedro hoje. Irmão, está pecando, se arrepende em nome de Jesus. Mas não é verdade, irmãos? Os nossos pensamentos podem nos levar a pecar. Mas a culpa, ela é algo tão difícil de lidar, que é o que o texto vai nos ensinar hoje, a importância de nós entendermos de que se Cristo nos perdoou, nós estamos perdoados. Não tem, pastor, eu vou subir a escada de joelho para poder pagar a penitência e o Senhor, então, não existe isso. O perdão não é sobre o que eu faço, é sobre o que Cristo fez. E Ele nos perdoa de todo o pecado baseado no meu arrependimento. Se eu me arrependo, o sacrifício de Jesus é suficiente para me perdoar de todo o pecado. E a gente vai dar uma pincelada e passear um pouco na palavra de Deus hoje para falar sobre isso. Então, vamos lá. O que nós veremos hoje no capítulo de número 8? Olha lá. Como o Senhor perdoou a nação de Israel e lhe foi favorável, dando a ela tudo o que queria lhe dar desde o início, agora de maneira correta. Vamos lembrar, irmãos? A gente lembra de que quando o povo vai entrar lá para poder derrubar os muros, Deus dá uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu? Não peguem nada. Os despojos separem, o ouro, a prata, vai ser usado em uma outra ocasião. E aí a gente viu que Acã, ele vai lá e ele pega o despojo e enterra debaixo da cama dele lá, esconde lá dentro no cimento, coloca lá debaixo, e aquilo traz uma maldição para o povo, traz um período bem difícil que o povo vive por causa do pecado de Acã. A gente já falou sobre isso semana passada. Agora, no capítulo 8, o que a gente vai ver é que Deus vai liberar sobre o povo a bênção de pegar do despojo da cidade de Ai. Isso já tem que fazer a gente perceber alguma coisa importante aqui, irmãos. Preste atenção, você que está aqui nessa noite, olha, existe o tempo certo para a bênção chegar na nossa vida. Se a gente tenta pegar bênção fora do tempo que Deus tem determinado para nós, vira maldição. Não se torna bênção. Porque se Acã tivesse esperado o tempo certo, a oportunidade certa, tanto ele quanto a família dele, dentro da conquista de Ai, que a gente vai ver, teria sido abençoado. Porque Deus vai permitir que na cidade de Ai, eles peguem os despojos dessa cidade para eles também. Então, Acã atropelou o plano de Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente quer atropelar as coisas para ser abençoado? Aí começa o que não tem que começar, entra onde não tem que entrar, faz o que não tem que fazer. E isso tem que ser muito bem observado na palavra de Deus, porque se for fora do tempo de Deus, não se torna bênção. É o que acontece com Acã, por ter cometido algo fora do tempo de Deus. Mas a gente vai caminhar e vamos ver isso aí. Vamos lá. O relato apresenta a ação poderosa de Deus, no capítulo número 8, em favor de Israel. Após o desastre ocorrido na cidade de Ai, o Senhor aparece a Josué e o encoraja, no verso 1 e verso 2. A essa altura, Josué devia estar se perguntando se Deus continuava do seu lado. Diz então, capítulo 8, verso 1 e verso 2, olha lá. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai e o seu rei
o que fez com Jericó e o rei deles. Desta vez, porém, vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Então, o texto já traz para nós essa compreensão. Deus mostrando perdão, e Ele está perdoando o povo a partir do arrependimento. Então, se Deus perdoou, está o quê, irmãos? Perdoado. E agora Deus está dizendo de que a bênção está liberada. Agora eles podem se apossar daquilo que eles vão conquistar. E é interessante porque nesse texto ele diz, olha, eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai. Eles ainda não conquistaram a terra, eles ainda não entraram, eles ainda não prenderam o rei, e Deus está dizendo, já está na mão de vocês. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai. Isso faz a gente perceber que, diferente de mim e de você, Deus já está lá na frente da batalha. E quando Ele dá a vitória, é certa essa vitória. Não tem esse negócio, pastor, mas eu preciso chegar lá para ver. Não tem que chegar lá para ver, você tem que crer. Acreditar de que o Senhor é quem está na frente, é Deus que está dando a conquista. E Ele está dizendo isso nesses 2 versos. Então vamos caminhar. Perceba o que vai acontecer aí. Nessa passagem, Deus diz a Josué que não mais temesse, pois ele havia perdoado o povo e esquecido a iniquidade que Israel cometera. Você imagina que Josué deveria, assim como o povo, estar com seu coração bem entristecido por tudo aquilo que havia acontecido com o povo. Quantos homens morreram por causa do pecado do camarada que cometeu lá o erro, e eles então ficaram com o coração assim, será que Deus realmente me perdoou? Porque Acã pecou. Será que Deus realmente nos perdoou? E aí Deus fala para eles, Josué, não tenha medo. Eu perdoo. Agora, a gente precisa entender isso, irmãos. Isso precisa ser algo muito real aqui para a gente hoje. Porque tem muita gente que carrega a culpa de pecado. Está na igreja, se arrependeu, caminha com o Senhor, mas ainda carrega uma culpa. Querido, não leve culpa sobre o seu coração. Se você é um crente arrependido em Cristo Jesus, o Senhor te perdoou de todo esse pecado. E a gente não pode ficar andando na nossa vida baseado nessa culpa. Miqueias capítulo 7, do 18 ao 19, olha lá o que diz para nós, olha. Vamos ler junto, irmãos? Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esquece das transgressão, do remanescente da tua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor leal. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uma boa ilustração para essa realidade, eu botei ali um oceano, porque uma boa ilustração seria colocarmos ali uma placa, proibido pescar aqui. Porque quando Deus lança na profundeza, acabou, irmão. Tem gente que vai tentando resgatar lá da profundeza aquilo que Deus já perdoou. E aí vive a sua vida com a culpa. Se o Senhor te perdoou, quero voltar a repetir isso mais uma vez, está perdoado. Então a gente precisa receber o perdão de Deus e começarem também a nos perdoar. A nos perdoar. Porque é isso que Josué está vivendo nesse momento agora. Provando do perdão de um Deus que lança toda a transgressão no mar do esquecimento. Acabou. Então, se Deus te perdoou, está perdoado. E temos que aprender com esse Deus a também perdoar. Então, se hoje tem alguém aí próximo a você que cometeu algo contra você, você vai dizer para essa pessoa, não em voz alta, mas em pensamento, olha, não sou Deus, mas estou aprendendo com Deus. Não sou Ele, mas estou aprendendo com Ele a perdoar. E perdoa. A gente precisa aprender a perdoar também aqueles que nos fazem mal, não é verdade, irmãos? Então, que essa noite também seja uma noite de provarmos da liberação do perdão. Às vezes, a falta de perdão nos aprisiona. E a gente caminha a nossa vida com essa mochila também. Então, em nome de Jesus, querido, se tem que perdoar, perdoe, para que você prove do perdão libertador do Senhor. O Senhor declara agora que a cidade de Ai será destruída e também afirma que dessa vez eles poderiam tomar os despojos. Se Acã não tivesse se precipitado, teria ganhado ouro, prata e pedras preciosas.
Deus havia ordenado que não se tomasse nada de Jericó. Acã, porém, tomou em Jericó aquilo que, se tivesse esperado, receberia na batalha de Ai. Era só ter aguardado. É só esperar, né, irmãos? E a dificuldade nossa é essa. A gente não sabe esperar. A gente, já falei isso, né? Muitas vezes nós queremos que as coisas de Deus sejam como micro-ondas. A gente determina o tempo e vai embora. Ou agora, como também o WhatsApp, a gente acelera a voz. Quer que acelere o processo. Nós vivemos um tempo de que tudo está acelerado. E a gente quer que Deus se acelere baseado no tempo que a gente está inserido, querido. Não é Deus que vai entrar de acordo com o tempo. Somos nós que temos que entrar de acordo com Deus. Então, Deus tem o tempo dele. É só aprender a esperar. Teve algumas jovens que me procuraram domingo, né? Falando sobre alguma realidade aí. Eu falei, tem que saber o quê? Esperar. Se for fora do tempo de Deus, vai dar ruim. Vai ser problema, vai ser atraso de vida. Vai ser aqueles gato de telhado. Então foge. Gato de telhado corre. Ela fica miando, fazendo barulho. Então a gente tem que aprender a esperar o tempo certo. Tempo do Senhor. Então não fique precipitado, porque Deus é um Deus que na hora certa Ele fala, isso aí pode se apossar. Isso é seu, né? Então a gente precisa aprender isso com esse texto. O texto vai continuar dizendo para nós, do verso 3 ao verso 8, que Deus instrui como deveria ser o ataque. Eles vão atacar agora a cidade. No verso 3 ele vai dizer, então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem, atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão posse da cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará nas suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Olha que interessante. E Josué está falando assim, olha, fiquem com os olhos bem atentos àquilo que eu estou dizendo a vocês. O povo não peca por falta de conhecimento, nesse caso, porque o conhecimento foi trazido, a orientação foi dada, e eles deveriam, nesse caso, se atentar. Já falei, mas vou repetir. Muitas vezes cometemos o que cometemos por falta de atenção naquilo que Deus diz para a gente fazer ou não fazer. E Josué está dizendo para eles, fiquem bem atentos, porque o Senhor vai nos dar, mas vocês precisam seguir as ordens que eu estou dando para vocês. E aí eles usam dessa estratégia, eu coloquei ali um mapa para a gente ver a cidade de Ai, onde ela estava localizada, ali está bem maior para os irmãos, onde ela está localizada, e a estratégia de ataque é essa, 30.000 homens ficariam por trás dessa cidade, do lado esquerdo, local cuja geografia mostra ser bom para uma emboscada. Então, baseado nesse lugar, e isso, que maravilha, botaram uma setinha ali, coisa boa lá, a cidade de Ai ficava ali, e atrás dessa cidade ficava uma grande pedreira. A ideia de Deus é exatamente essa ideia, de colocar os homens escondidos atrás da pedreira, aonde ninguém acharia que ali teria pessoas para ficar naquele lugar. E Josué, então, orienta eles a ficarem ali atrás, porque existiam muitas pedreiras ali, e os homens eles poderiam se esconder sem ser percebidos pelos inimigos. Baseado nisso, Josué, então, iria com os demais soldados para as campinas de Ai, avançariam contra a cidade. Então, tudo bem estratégico, tudo bem bolado. Isso mostra para nós de que o povo de Israel é um povo que, pelo Senhor, eles estão sendo capacitados para a batalha, irmãos. Deus dá a eles estratégia de guerra. Como ir, como não ir, como fazer. Se a igreja hoje ela é o exército de Cristo, ela tem que se basear
nas ordens de Cristo para ir para a batalha que Cristo nos permite ir. Ninguém pode ir para a batalha despercebido. A gente tem que ter estratégia, tem que ter organização. Ah, não, a gente vai como? De qualquer jeito, não vai. Ah, a gente vai entrar nas casas das pessoas e vai entrar de qualquer maneira. Não tem que ser assim. Tem que orar, tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que se colocar diante do Senhor, tem que se preparar para a batalha. Ah, vai fazer um trabalho na rua. Vamos nos preparar, porque o inimigo sempre vai se levantar. Como foi feito nesse nosso trabalho? Quantos inimigos se levantaram contra o trabalho? Mas o Senhor nos deu estratégia, irmãos. Quando o inimigo achou que a gente estava despreparado, nós estávamos com a folha na mão de um preparo que nós já tínhamos nos organizado antes de chegar na batalha. Antes da gente chegar lá, a gente já tinha feito toda a parte burocrática, para que não houvesse vergonha no meio da situação. Então, Deus sempre nos dá estratégia. Ele fala, se prepara, se capacita, entra por aqui, faz isso. E quando a gente segue a ordem de Deus, nós vencemos as batalhas. E quem é envergonhado? É o inimigo. Nesse caso, é ele. Então, você vê que Deus dá a Josué toda uma estratégia. Se você quer vencer as batalhas, querido, peça a Deus as estratégias. Fala, Senhor, quais são as estratégias para me vencer essa batalha? Qual é, Senhor, o caminho? Qual é a arma, a ferramenta? O que eu tenho que fazer? Deus vai orientar no teu pé do ouvido tudo que você tem que fazer. Só que a gente quer entrar na guerra sem perguntar qual é a ferramenta para entrar. Aí o problema é grande e a gente acaba perdendo uma batalha que seria ganha. Mas Josué já está bem preparado para essa situação e ele vai criar aí essa estratégia. No momento certo, Josué ordenaria que os guerreiros fugissem, dando a falsa impressão de estarem perdendo, para que os homens da cidade saíssem de Ai para atacá-los. Com isso, os outros 30.000 israelitas que estavam de emboscada tomariam a cidade. Agora, do capítulo 8, do 9 ao 17, Josué e os líderes do povo agem de maneira exatamente como Deus havia ordenado, iniciando o segundo ataque, que agora é o ataque à cidade de Ai, e que eles vão vencer essa batalha. Vamos ver aí como é que vai ser esse ataque. Do verso 9 ao 17. Então, Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai. A oeste de Ai, Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista aos homens, acompanhado dos líderes de Israel, partiu à frente deles rumo à cidade de Ai. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e a cidade. Essa ideia dessas pedras que ficavam tampando a visão desse povo, e então eles entram ali por trás. Josué pôs-se de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, ao oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada ao oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando viu isso, o rei de Ai e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local onde se avista Araba. Ele, porém, não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Com isso, foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Querido, esse texto também nos ensina algo muito importante. Primeiro, Josué orienta o povo a tomar a posição correta. A Bíblia diz para nós que eu e você devemos orar e vigiar. Às vezes a gente só ora e não vigia. Os inimigos ali não vigiaram. Deixaram a retaguarda toda aberta. Foi todo mundo para a batalha, não ficou ninguém.
A porta ficou escancarada. A porta ficou aberta para o inimigo entrar. Você sabe, né, o que eu estou dizendo? Para o inimigo entrar lá, aquela portona aberta. E aí, quando isso acontece, perceba de que o povo vai invadir, porque percebeu que aquela era a hora certa de entrar e de conquistar aquela cidade. Quem tem que ficar despercebido das coisas certas, do que tem que se fazer, é o inimigo, irmão, não somos nós. O inimigo é que tem que ficar, para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? Eu e você, que somos povo de Deus, temos toda a orientação de Deus para a nossa vida. E Deus nos orienta a maneira como nós devemos agir, fazer e entrar na guerra. E o povo, então, agora está ali, preparado para entrar, mas os inimigos estão tudo desarmados. Olha lá, Israel e Josué seguiram as instruções de Deus ao pé da letra, armaram a emboscada, fingiram que estavam perdendo, recuaram e, com o resultado, os homens de Ai saíram como da outra vez, deixando de fato a cidade desprotegida. Às vezes, a gente tem que se fazer de fraco. Às vezes, a gente tem que se fazer de louco. Às vezes, a gente tem que fazer de desentendido para conquistar os inimigos e ganhar eles para o Senhor. Eu tenho vivido isso, assim, eu passo aqui por essa rua nossa aqui, para chegar aqui até aqui na igreja, e eu me faço assim de alguém que, sabe, falo com essas pessoas aqui, os nossos vizinhos aqui da rua. Esses dias a gente já estava abraçando uma outra vizinha ali, e abraçando o cachorro dela. Cachorro bonito, vem cachorrinho. Não, eu até gosto, mas o Mateus abraçou o cachorro, e ela ficou toda feliz que a gente amou o cachorro dela. Daqui a pouco ela vai estar aqui servindo ao Senhor. A gente tem que usar estratégia, irmãos. Não é o inimigo que tem que nos deixar zonzo. Nós é que temos que usar a estratégia certa para ganharmos aqueles que estão na mão do inimigo. Então, o povo deveria usar a estratégia certa. E a igreja precisa ter estratégia de Deus. Não é, pastor, a gente vai botar muitas luzes, vai apagar tudo. Não, não é isso. É o que Deus nos dá como estratégia para hoje, para ir, para alcançar, para chegar em alguém. Como que Deus quer que você alcance o teu vizinho? Como que Deus quer que você chegue nele? Como Deus quer que você chegue naquele que está na mão do diabo? Deus tem estratégia para isso. Você já orou a Deus? Senhor, me dá estratégia para chegar naquele que hoje faz parte do povo inimigo. E Deus te dá estratégia para você ganhar essa pessoa para o Senhor. Eu creio nisso, mas a gente precisa pedir a Deus aí as estratégias certas para que nós cheguemos aonde a gente tem que chegar. Bom, vamos lá. Verso 18, verso 19. O Senhor aparece no meio dessa batalha toda. O Senhor então disse a Josué: estende a lança que você tem na mão em direção a Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança em direção à cidade, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Perceba de que o Senhor aparece no meio daquela batalha. A gente não sabe assim qual foi a maneira que o Senhor se apresentou ali, por isso no próximo slide a gente fala sobre isso, que Deus aparece a Josué no meio da batalha, mas não sabemos exatamente como foi. Talvez tenha sido uma voz ou uma visão, mas no início da guerra contra Jericó, Deus surgiu na forma de um homem preparado para a guerra. A gente falou sobre isso, que ele entra como general, e a gente até cantou a música, o nosso general é Cristo, e lá Deus se apresenta como um general, ele aparece como um homem na guerra, e quem sabe dessa vez também ele tenha aparecido novamente dessa maneira, mas o texto não nos faz perceber como Deus se manifesta ali, mas o fato é de que Deus aparece no meio dessa batalha. Deus, então, interfere no meio da campanha e manda Josué levantar a lança como sinal para o avanço da emboscada. O Senhor queria deixar claro com isso que era Ele quem estava no comando e que Israel deveria atribuir-lhe a vitória, porque o segredo de Israel era o Senhor. Então, quando Deus manda ele levantar a lança, é porque Deus está dizendo, quem está dando vitória a vocês sou eu. Você talvez hoje precise levantar a lança para dizer, é Deus que está me dando a vitória. Levantar e falar assim, Senhor, é o Senhor que me faz vencer as batalhas. Já tenho falado sobre isso. Todo dia
a gente vive uma batalha nova, mas é o Senhor que tem nos dado vitória nessas batalhas. Então Josué, quando levanta essa lança, o Senhor mostra ali o seu poder e mostra ao povo também de que ele é quem está dando vitória. Essa era a força de Israel, o favor de Deus para com a nação. Josué dá o comando, os homens que estavam de emboscada saem e entram na cidade, e depois de tomá-la, começam a incendiá-la. Então a ordem foi dada, e quando Deus dá a ordem, a vitória é certa, e nós só devemos cumprir com a missão que Deus dá a nós. Irmãos, como temos desenvolvido a temática de missões mundiais, no poder do Espírito Santo, ou no poder do Espírito, nós podemos vencer as batalhas da nossa vida. Podemos avançar e chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E Josué, então, dentro dessa realidade, assume esse comando aí de Deus e leva o povo à vitória. Bom, o verso 20 ao 29, que são os últimos versos que a gente vai se atentar, vai nos apresentar aí o relato da derrota dos soldados de Ai, da tomada da cidade, da chacina dos que estavam lá e da prisão, da execução do rei de Ai. Vamos ver como encerra-se esse capítulo então. Verso 20. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados, ou seja, no meio ficou o povo de Ai e o povo ficou cada um de um lado, e aí não teve como eles fugirem. Então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Depois que Israel terminou de matar à espada os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde estes os tinham perseguido, toda a nação voltou à cidade de Ai e matou os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Josué não recuou a lança até separar todos os habitantes de Ai para a destruição. Israel, porém, se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim, Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruína, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai em uma árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. Sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Os irmãos acham que Deus foi justo em acabar com a cidade de Ai? Lembra de que eu vou repetir o que eu falei semana passada, hein? Os irmãos acham que Deus foi justo em acabar com essa cidade? Ou Deus agiu de uma maneira que mostra aí uma maldade da parte dele? O que os irmãos acham? Justiça, irmãos? O povo era o quê? O povo era idólatra. Lembra de que a gente falou de que o povo pegava os próprios filhos e sacrificava a deuses estranhos. E outra coisa, preste bem atenção. O povo de Ai estava preparado para a batalha, para a guerra. Quando entra em um contexto de batalha, alguém tem que vencer nessa batalha. E Deus não vai sair perdendo batalha. Porque se Deus perdesse a batalha, vergonha seria para Deus. E o povo de Ai faria as mesmas coisas com o povo de Deus. Então pense nisso, você que está aí, tadinho desse povo. Se os inimigos matarem seus filhos, degolarem, pendurarem, queimarem vivo, o que você vai pensar? Ah, pastor, mas aí é diferente, né? Matou meu filho.
Lembra de que o povo de Israel teve mais de 30 homens mortos também. A gente falou sobre isso por causa do pecado de Acã. E aí muitos homens morreram por causa disso quando foi para a batalha, desprotegido da presença de Deus. Teve famílias que perderam ali seus filhos. Mas o que a gente está falando é de um contexto de guerra. E nessa guerra, alguém tem que vencer. E o povo estava para a batalha. E Deus estava dominando aquele território até que chegasse no local onde Ele quer chegar. E a gente vai ver isso no decorrer de toda essa lição. Então, querido, Deus não é um Deus de injustiça. Deus é um Deus de toda justiça. Toda justiça. Ele age com justiça. Passa para mim, por favor. Olha lá. Quando os israelitas que se fingiram de derrotados viram o fogo subindo de dentro da cidade, deram meia volta e se voltaram contra os soldados de Ai, que então se viram presos. Os que estavam de emboscada e haviam entrado na cidade também saíram, e o exército de Ai ficou encurralado e foi liquidado dessa forma. Em seguida, Josué entra na cidade e elimina todos os moradores, mas o despojo, o gado e as coisas preciosas são retiradas. O rei de Ai é preso e executado por enforcamento na presença de todo o povo por Josué, deixando em um madeiro até o pôr do sol, sendo então retirado em razão da lei de Moisés. Moisés havia, pelo Senhor, dado uma lei de que deveria se retirar esse corpo do madeiro. E olha lá o que diz o texto de Deuteronômio 21, 23. Seu cadáver não passará toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Isso vai fazer você se lembrar completamente do sacrifício de Jesus, que foi pendurado no madeiro. Paulo vai falar sobre isso. E a gente percebe que o corpo de Jesus também não passou o dia todo no madeiro, foi retirado no tempo exato, cumprindo-se a palavra de Deus. Isso é interessantíssimo, irmãos, é um cumprimento. O Antigo Testamento, ele vai trazer um reflexo para nós do que vai acontecer no Novo Testamento. Ele não anda sozinho, ele é uma sombra do que está para vir e o que está chegando. Por isso, estudar o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento. A gente precisa começar a ter mais desejo de ouvir o Antigo Testamento e compreender as verdades que o Evangelho tem a nos ensinar em sua palavra. Bom, aí tinha apenas 12 mil moradores. Ai tinha apenas 12 mil moradores. Não é aí não, né? É Ai. A cidade de Ai tinha apenas 12 mil moradores, enquanto só o exército de frente de Josué tinha 30 mil. Numericamente, os israelitas eram superiores, mas a gente viu no capítulo 7 que eles foram derrotados. Eles só conquistaram a vitória, conforme o capítulo 8, porque Deus estava com eles. Deus, então, é o segredo da nossa vitória. Mesmo para os menores obstáculos, nós precisamos da ajuda de Deus, como diz aí o próprio Jesus em João 15, verso 5, ele vai dizer para nós: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, querido, ter comunhão com Deus é o segredo de uma vida vitoriosa nesse mundo. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais conquistas você terá no meio das suas batalhas. Então, ande com o Senhor. Muito tempo depois, o apóstolo Paulo, então, aplica Deuteronômio 21, 23 a Jesus, dizendo que ele se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito em Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E Cristo se fez maldição pelos nossos pecados. Mas como vimos no domingo que se passou, esse Cristo ressuscitou. Ressuscitou, trazendo vida e vencendo a morte. Ele é suficiente para que eu e você tenhamos os nossos pecados perdoados e não carreguemos mais a culpa do pecado, como assim a gente tem aprendido nessa noite. Hoje a gente tem uma luta. Qual é a nossa luta? Olha lá, é uma luta espiritual. Hoje a gente não está guerreando contra outra Campo Grande, Santa Cruz, apesar que tem umas guerras acontecendo aí, mas a igreja não está em guerra com ninguém. A igreja não está entrando em conflito, a igreja não busca guerra com ninguém.
Às vezes as pessoas é que buscam guerra com a igreja, mas a igreja quer paz com todos. A igreja quer que todos tenham a paz do Senhor. Mas nós temos uma luta, e a nossa luta hoje é a luta espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz de que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta hoje é de natureza espiritual. E para livrar as pessoas do domínio de Satanás, do reino das trevas, libertar os cativos e trazê-los para o reino da luz, do perdão e do amor de Jesus Cristo. Essa é a nossa causa de batalha, irmãos. A gente luta por isso. Essa é a nossa luta. A igreja tem uma batalha. Qual é a batalha dela? Espiritual. Como que uma igreja vence batalha espiritual? Jejum, oração, se consagrando, buscando ao Senhor, tendo comunhão com Deus, evitando a fofoca no meio dela, evitando o disse-me-disse, evitando a carne falar mais alto. Aí a gente vence batalhas. A gente cresce, Deus multiplica pessoas, o negócio fica assim maravilhoso. Mas a igreja tem que estar preparada da maneira certa. Não vá para a batalha despreparado, se prepare. E isso é importante para a gente poder vencer essas batalhas espirituais. Para nós concluirmos, Deus então perdoou a nação de Israel completamente, como vimos nesse capítulo, e não tratou mais o seu povo como se ele ainda fosse culpado. Enquanto o pecado de Acã não foi resolvido, confrontado e eliminado, e a ira do Senhor estava então... Glória a Jesus. Muito obrigado pela luz, Senhor. Deus seja louvado, que eu estava em oração por essa luz. Glória a Deus. Deixa eu me perder até aqui. Enquanto o povo de Acã não foi resolvido, o pecado de Acã não foi resolvido, confrontado e eliminado, a ira do Senhor estava sobre o povo. Mas uma vez que tudo foi descoberto e confrontado, Deus de fato perdoou Israel. O Senhor lhes deu a vitória, os despojos, sua orientação e a sua presença no meio deles. O que isso fica para nós, querido? Quando Deus nos perdoa, está perdoado. Você vai sair daqui nessa noite com isso no seu coração. Se você foi perdoado, não carregue mais a culpa do pecado. Não carregue mais a culpa do pecado. Daniel, pode deixar ele bem à vontade. Quando Deus nos perdoa, nós estamos perdoados. Então, nessa noite, você vai sair daqui com isso no seu coração. Ai, pastor, mas eu tenho caído muitas vezes. Se arrependa, se levante e avance para a glória de Deus. Porque Cristo é quem nos perdoa de todo o pecado. E que Deus nos abençoe nessa noite. Na próxima semana, nós vamos continuar. E o que nós vamos ver? Passa para mim, por favor. Renovação da aliança com Deus. Talvez você precise renovar a sua aliança, hein? Vamos renovar essa aliança com o Senhor aí. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Vamos orar, meus irmãos? Faltando 10 segundos para as 21 horas. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua vida. E também orar pelo seu coração. Eu não sei quantos estão aqui ou quantos estão em casa. E talvez chegaram aqui neste lugar sentindo-se culpado de alguma coisa. Mas o Senhor é Deus que nos perdoa se nós estivermos de fato arrependidos. Então se coloque diante do Senhor, se arrependa e receba o perdão de Deus e o aval para você prosseguir, continuar e avançar para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por todo o ensino que tivemos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é Deus que vira as costas para filhos arrependidos. E, Pai, nós estamos aqui nessa noite. E, Deus, estamos dizendo para o Senhor que nós, sim, Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados. De tudo aquilo, Senhor, que cometemos, que desagrada ao Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar. Para que o Senhor, através do Teu perdão, nós possamos prosseguir em nossa caminhada. Senhor, que não haja culpa, Senhor, porque o Senhor levou sobre si todas as realidades. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo que está aqui seja um povo vitorioso para a glória do Teu nome. Se há confissão de pecado, há perdão, e eu creio de que o Senhor é Deus que nos perdoa, e nos perdoa de maneira que não irá ficar se lembrando dos nossos pecados. Agora ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos carregando a culpa do passado,
porque o Senhor é Deus que dá nova vida, e essa nova vida só é possível na tua presença. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo permaneça com esta igreja que está aqui e a igreja que está espalhada. Senhor, que no decorrer desta semana, que ainda não terminou, o Senhor nos dê as estratégias certas. O Senhor fique conosco no nosso lar. Nos dê visão de águia, Senhor, para, Senhor, lidarmos com aquilo que iremos enfrentar. E que toda a sabedoria do alto seja derramada sobre nós, para, Senhor, termos a palavra certa para falar. É a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Deus abençoe sua vida, você aqui, você aí na sua casa, corações pessoais, estamos encerrados. Lembrando que amanhã nós temos o Comunhão Mais, então procure um lar e participe da igreja em comunhão. Deus abençoe a todos.